Havendo o número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Wellington Dias para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Com a palavra, Sua Excelência. Ata da sessão ordinária de 10 de dezembro de 2020. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, Tânia Bastos. Primeiro vice-presidente, Felipe Michel. Primeiro suplente, Luiz Carlos Ramos Filho, a convite. Às 14 horas, em ambiente híbrido, com a presença dos senhores vereadores Alexandre Esquerdo, Átila Nunes, Babá, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, César Maia, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Gilberto, Dr. Jairinho, Dr. João Ricardo, Dr. Jorge Manaia, Dr. Marcos Paulo, Eliseu Kessler, Fátima da Solidariedade, Felipe Michel, Fernando Ilha, Inaldo Silva, Ítalo Ciba, Jair da Mendes Gomes, João Mendes de Jesus, Jones Moura, Jorge Felipe, Júnior da Lucinha, Leandro Lira, Leonel Brizola, Luciana Novaes, Luiz Carlos Ramos Filho, Major Letusalém, Marcelino de Almeida, Marcelo Siciliano, Marcelo Ará, Paulo Messina, Paulo Pinheiro, professor Célio Luparelli, professor Adalmir, Rafael Aloysio Freitas, Reimon, Renato Cinco, Renato Moura, Rocal, Rosa Fernandes, Tânia Bastos, Tarciso Mota, Tereza Berger, Tiago Carribeiro, Vera Lins, Verânica Costa, Wellington Dias, William Coelho, Zico e Zico Bacana. 51. Assume a presidência o senhor vereador Luiz Carlos Ramos, a convite. E ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Rocal. Segundo secretário, encerra-se a sessão às 17 horas e 32 minutos. Pela ordem, presidente. Aprovada a ata, passa-se à ordem do dia. Quem pediu a palavra pela ordem? Eu, presidente. Vereadora Rosa Fernandes. Obrigada, presidente. Senhoras e senhores vereadores, para confirmar, reafirmar a publicação sobre as duas audiências de RLF que ocorrerá amanhã às 10 horas, para cumprirmos o ritual antes da aprovação da redação final. São as duas audiências públicas com a Fazenda e a Controladoria, referentes ao primeiro e segundo quadrimestre de 2020. Informamos também que encaminhamos à Comissão de Saúde da Câmara Municipal a solicitação de apresentação do relatório do primeiro e segundo quadrimestre de 2020, de cumprimento de metas, e porque esse relatório é fundamental para o encerramento das atividades com relação à aprovação da redação final. É preciso que esse relatório seja apresentado e encaminhado à Secretaria de Saúde, cobrando os relatórios do primeiro e segundo quadrimestre, que não vieram por todas as razões que nós já sabemos, por conta da pandemia, por conta de uma série de suspensões de audiências públicas, ficou prejudicado e, por conta disso, solicitamos esse encaminhamento. Muito obrigado. Ok, vereadora. Mais alguém pediu a palavra pela ordem? Bem,
em tramitação especial, em regime de prioridade, em segunda discussão, em segunda sessão, em votação, projeto de lei 1943/2020, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2021. Alguém para encaminhar a votação? Sim, presidente. Sim, Vereador Tarcísio Mota, com a palavra para encaminhar a votação. Eu achei que alguém do governo ia encaminhar antes, né? Mas eu não sei se tem alguém do governo ainda aí para encaminhar, não, né? Vou encaminhar primeiro, então, pela oposição. Só um segundo. Senhor presidente, vereador Jorge Felipe, senhoras vereadoras, senhores vereadores, chegamos ao momento de votação do orçamento para 2021. Né? A fase, né, de discussão desse orçamento, que se prolongou, né, desde a Lei de Diretrizes Orçamentárias até a reunião, né, da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira para apreciação das emendas, foi, sem sombra de dúvida, talvez uma das mais tumultuadas que eu tenho notícias. Eu sou vereador de apenas primeiro mandato, mas, sem sombra de dúvida, ela deve ter sido mais tumultuada do que muitas outras, por conta, exatamente, de dois fenômenos, um deles de ordem sanitária, que é a pandemia, e outro de ordem política, de que nós estarmos terminando o pior governo da história da cidade do Rio de Janeiro, dos mais desorganizados, dos mais caóticos e mais incapazes de olhar para uma cidade do Rio de Janeiro e pensá-la como ela merece, como ela deveria ser feita. Nós temos, por exemplo, vamos votar o orçamento para 2021 sem, né, o parecer prévio do Tribunal de Contas sobre as contas do ano anterior. Uma ausência, até onde eu sei, inédita, que até agora não temos, porque esta casa deu mais prazo para a prefeitura se defender do caos que foram as contas do ano passado. Isso é um absurdo. Nós vamos votar o orçamento para o ano que vem sem sequer ter o parecer prévio, porque o Tribunal de Contas ainda está no prazo que o regimento lhe dá, porque a prefeitura não conseguiu se defender a ponto. Nós vamos votar esse orçamento aqui sem que a gente tenha concluído as audiências públicas de discussão com a sociedade do próprio orçamento para 2021, porque, no meio da tramitação do orçamento, o governo, então o candidato também, mandou um pacotão eleitoreiro que se mostrou absolutamente inviável desde o início, mas que bagunçava completamente a situação. Nós vamos votar um orçamento onde a apresentação das metas da LDO não tinha qualquer relação com a realidade, e os próprios secretários admitiam isso. Nós vamos votar uma LOA que praticamente não considera os impactos e a situação da pandemia para a cidade do ano que vem. Nós vamos votar uma LOA onde secretários faltaram a audiências públicas. Nós não completamos essas audiências públicas que foram remarcadas. Nós vamos votar uma LOA, uma lei orçamentária que, ao fim e ao cabo, foi acelerado no final para que a gente, né, não pudesse votar a indicação do conselheiro do Tribunal de Contas do município, como esta sessão legislativa deveria ter sido feita. Né? Então, estamos acelerando um processo de votação do orçamento, porque com isso a gente dá menos tempo para aquilo que nós devíamos fazer como obrigação nossa do final dessa legislatura, que era votar a indicação do Tribunal de Contas, porque, né, há uma manobra do então agora, né, presidente da Comissão de Justiça e Redação, que será o líder do próximo governo, fazendo requerimento de informação em cima de requerimento de informação para impedir que a gente vote um conselheiro técnico só porque ele já deu pareceres críticos às contas do futuro governo, né, Eduardo Paes. Ou seja, a gente está diante de uma situação em que a Câmara se submete a um tipo de elemento como esse. Os esforços da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira são inegáveis. Os esforços, inclusive, da vereadora Rosa Fernandes, a quem eu quero aqui dizer, né, de público, que reconheço os esforços há muitos, ao longo desses 4 anos que eu estou aqui, sempre para poder fazer o debate da forma mais clara, transparente e participativa possível. E eu não queria deixar de reconhecer isso. Mas acho também lamentável que, ao fim e ao cabo, a gente vote orçamento sobre essas condições que eu acabei de listar. Nossa bancada, ao apresentar emendas, procurou, inclusive, perceber emendas que pudessem ajudar no enfrentamento ainda das consequências da pandemia no próximo ano, sem nenhuma, né, ilusão de que essas emendas serão aceitas, serão colocadas em prática pelo novo governo.
A gente precisa melhorar e qualificar a votação e a discussão do orçamento, precisa torná-lo mais transparente, mais participativo com a sociedade. Precisamos fortalecer a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Ela não pode, eu estou aqui clamando de que as pessoas também não podem fazer dela apenas uma correlação, uma correia de transmissão dos interesses do Poder Executivo, e para isso eu clamo que a gente discuta a própria formação dela de forma mais autônoma e independente possível. Mas, com tudo isso dito, eu encaminho pela bancada do PSOL o voto contrário a este orçamento. Ele não condiz à realidade, ele não foi debatido com a sociedade, ele não tem os recursos onde precisam ser feitos, ele é o retrato fiel, o último retrato, mas um retrato fiel dessa administração desastrosa, caótica, que terminou reprovada nas urnas, que foi a administração Crivella. E aproveitando para isso, nesse momento, que talvez amanhã a gente vai falar, caótica a tal ponto que, inclusive, um governo que tentou controlar 2 CPIs, que, ao fim e ao cabo, sequer terminaram. Hoje eu estou recebendo centenas, milhares de páginas, na véspera do encerramento do ano legislativo, de uma CPI que foi feita para impedir que o impeachment que nós deveríamos ter votado tivesse ido a fundo, tivesse terminado, para a gente interromper esse governo antes desse momento melancólico. É um momento melancólico de encerramento de um governo, do governo Crivella. Nós, da nossa parte, da bancada do PSOL, fizemos o possível para enfrentar este governo e para fazer o debate que a cidade merece, que a cidade precisa. Infelizmente, terminaremos com um voto contrário, melancolicamente contrário, a um orçamento que não tem nenhuma relação com a realidade, mas é o retrato desse governo desastroso do Marcelo Crivella. Muito obrigado, senhor presidente. Mais alguém para encaminhar a votação? Senhor presidente, se o vereador César Maia... Senhor presidente, tem que fazer encaminhamento. Para encaminhar a vereadora Rosa Fernandes. Bom, eu escutei atentamente a fala do vereador Tarcísio, que está sempre muito antenado e participando de todas as atividades, de todas as sessões, principalmente de orçamento. Eu concordo com a questão do tumulto com relação à pandemia, tirou todo mundo da sua rotina, do seu dia a dia, daquilo que a gente tem como ritual nessa casa de encaminhamentos, enfim. A questão política não precisa ser abordada, porque ela foi a principal responsável por todo o desastre dessa gestão. A Câmara ficou numa situação muito delicada de não poder tomar determinadas atitudes, principalmente por ter uma casa com a grande maioria, uma base assustadora, que apoiou e sustentou essa gestão, essa administração, e que, para aqueles que não concordavam, verdadeiramente foi muito complicado, né? Coisas que a gente entende que é preciso respeitar, regimento principalmente dessa casa, eram jogados de lado e cumpria-se aquilo que era determinado pelo próprio prefeito. Nós não cumprimos as audiências públicas necessárias e fundamentais para a votação da LOA. Não há dúvida do prejuízo para o entendimento, para as emendas, para as mudanças que a comissão e os demais vereadores dessa casa pudessem ter uma participação e dar um melhor direcionamento. Não é um orçamento que nos deixe confortável e seguro para essa aprovação. Entendemos o desastre dessa administração, nessa gestão, mas principalmente a falta de diálogo, a falta de participação do Executivo junto a essa casa. A nossa votação, o nosso voto favorável à lei orçamentária, ela vai se dar para que esse processo possa ter continuidade e com a solicitação ao futuro prefeito que, a partir de janeiro, seja revisto esse orçamento e reencaminhado a essa casa
para uma nova discussão. Esse seria o encaminhamento correto para que pudéssemos votar um orçamento mais real, mais palpável, mais certo e menos fictício para um ano de 2021 com mais firmeza, com mais convicções, com mais dados e com propostas mais claras, com metas mais bem definidas. Então, apesar de todo esse descompasso, e como disse o vereador na sua fala, nunca vi nada semelhante acontecer nessa Casa de Leis. É muito complicado para que a gente tenha caminhos, para que a gente possa dar ao próximo prefeito alguma referência de orçamento, mas que ele tenha o discernimento de reencaminhar para essa casa um novo orçamento de 2021 com uma base mais palpável, com prioridades mais claras, como, por exemplo, as questões das enchentes, dos rios, das encostas, que são fundamentais na manutenção da cidade. E esse orçamento não privilegia nenhuma ação dessa natureza. As prioridades em relação à saúde não estão claras e nem bem definidas. E nós precisamos que o próximo prefeito faça esse trabalho junto à Secretaria de Saúde e mande para essa casa uma nova discussão. Esse seria o melhor encaminhamento da próxima administração em relação ao orçamento da cidade. Eu vou encaminhar o resultado da nossa discussão em relação às emendas na sexta-feira passada. Nós encaminhamos favorável às emendas. Peço ao presidente um pouco mais de tempo para que a gente possa fazer o encaminhamento logo das emendas. Favorável às emendas de 8 a 144, de 149 a 153, de 169, 170, 172 e 174 a 177, 180 a 182, 184, 189 a 650, 657 a 659, 662, 664, 680, 682 a 2097, 2100 a 2103, 2105, 2107 a 2264, 2246 e 2347, 2351 a 2380, 2381 a 2300 e 2383 a 2385, 2387 a 2576. Emendas contrárias. As de número 1 a 7, de 145 a 148, de 154 a 168, 171, 173, 178, 179, 183, 185 a 188, 651 a 656, 660, 661, 663, 665 a 679, 681, 2098, 2099, 2104, 2106, 2265 a 2345, 2348 a 2350, 2382 a 2386. Eu peço perdão por um encaminhamento
de uma votação da Lei Orçamentária Anual de 2021, da forma como está sendo feita, e que não é o que a comissão gostaria, não é aquilo que a gente planejou, mas é o que nos resta fazer diante da realidade que estamos vivendo, do momento que estamos passando, e na expectativa e na esperança que o próximo prefeito mande para essa casa um novo orçamento para 2021. Muito obrigada. Mais alguém para encaminhar a votação? Para encaminhar o vereador Tiago Carbier. Para encaminhar, presidente. Senhor presidente, eu falei agora há pouco pelo telefone com o vereador Jarim, porque, na verdade, eu pertenço ao mesmo bloco que a vereadora Rosa Fernandes. Então, eu não poderia encaminhar também. Mas eu já conversei com o vereador Jarim, que ele é líder de governo, ele pode fazer o encaminhamento, então solicito ao vereador Jarim que o faça, por favor. Mais alguém para encaminhar a votação? Para encaminhar, vereador Jairim. Vereador doutor Jairim, com a palavra. Senhor presidente, tendo visto que não houve tempo hábil no encaminhamento de destaque, eu encaminho analisado pela atual secretária de Fazenda, a secretária Rosemary, e pela equipe de transição, através do novo secretário Pedro Paulo, houve consenso e encaminho pela aprovação do orçamento da forma que foi apresentado. Encaminho o orçamento da forma que foi apresentado. Ok. Mais alguém para encaminhar a votação? Vereador Raimon, pelo Partido dos Trabalhadores, senhor presidente. Raimon, Partido dos Trabalhadores, com a palavra. Senhor presidente, senhoras vereadoras e vereadores, a gente está encerrando um ciclo da pior gestão que a cidade do Rio de Janeiro já teve. Nós vivemos nos últimos 4 anos um colapso, um apagão. Vimos, na verdade, nesses últimos 4 anos, aquilo que nenhum carioca queríamos que existisse na nossa cidade, que é uma administração de costas para o povo, de costas para as necessidades do povo. Isso vem se construindo como uma arquitetura, e o que a gente conclui nessa arquitetura é exatamente esse orçamento enviado pela equipe do prefeito Marcelo Crivella, e, pasmem, agora com o encaminhamento feito pelo doutor Jarim, de consonância com a equipe tanto do atual governo como da equipe de transição do deputado federal Pedro Paulo, o novo secretário municipal de Fazenda. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, todos nós sabemos da importância que tem a peça orçamentária para a cidade. Todos nós sabemos a importância que tem não só a LOA, mas o próprio PPA, que ano que vem deverá ser apresentado, a LDO. Todos nós sabemos a importância que tem essa peça orçamentária nessas 3 formas. E o que a gente viu esse ano, com o projeto, inclusive, do prefeito Crivella, depois que manda a estimativa de receita e despesa, o projeto de redução de IPTU como uma manobra eleitoreira, uma manobra para tentar reverter a situação irreversível da sua derrota nas urnas, o que a gente vê é um orçamento esquartejado. Então, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o que nós do Partido dos Trabalhadores fazemos, e fazemos com muita tristeza, fazemos com um sentimento assim de angústia, de perplexidade, porque sabemos da importância de se ter uma lei robusta, sabemos da importância de se ter uma lei que, de fato, venha ao encontro das demandas e das necessidades do nosso povo, da nossa tão sofrida cidade essa que passará no próximo ano por recuperação não só econômica, recuperação sanitária, social, humanitária, recuperação dos empregos, recuperação das questões ligadas à saúde do nosso povo, tudo esquartejado pela pior administração de todos os tempos que a Prefeitura do Rio de Janeiro teve, que é a administração do senhor Marcelo Crivella. Senhor presidente, o encaminhamento que nós do Partido dos Trabalhadores fazemos, vereadora Luciana Novaes e eu, é contrário à aprovação do projeto de lei orçamentária
E fazemos isso, conforme eu disse, lastimando muito. Fazemos esse voto penalizados, porque gostaríamos que tivéssemos, de fato, uma discussão, um encaminhamento, uma produção, uma construção de um orçamento que fosse minimamente discutido com a sociedade, que fosse minimamente um orçamento ao encontro das demandas, das necessidades e, principalmente, dos direitos da nossa cidade. Nós sabemos o que vai ser o próximo governo para recuperar a questão da educação na cidade. Sabemos que vai ser o próximo governo para tentar recuperar a questão do emprego e renda, que o vereador César Maia, na última sessão, falava aqui com uma preocupação grande. Nós sabemos o que será a recuperação da confiança da população na gestão da saúde, quando nós já tivemos no Rio de Janeiro, pela pandemia do novo coronavírus, tantas mortes não vistas em nenhuma capital brasileira, em nenhuma grande cidade brasileira. O maior percentual de mortes pela Covid-19 está na cidade do Rio de Janeiro. Então, temos muita coisa a recuperar e uma das peças importantes que o Legislativo Carioca tem que oferecer para a cidade, depois de avaliar o PL mandado pelo prefeito, é exatamente a lei orçamentária, e nós ofereceremos à cidade do Rio de Janeiro uma lei capenga. Eu sugeri na última sessão, na semana passada, que nós não votássemos a lei orçamentária. Sugeri que nós entrássemos janeiro adentro, que não ativássemos o recesso parlamentar, para que a gente se desdobrasse com a equipe de transição e com a equipe do novo governo, para a gente resolver dar à cidade aquilo que é direito dela, uma lei orçamentária robusta, que vá ao encontro das suas demandas e dos direitos do seu povo. Mas como isso não é possível, senhor presidente, como não houve acato desta propositura, Luciana Novaes, vereadora do Partido dos Trabalhadores, e Raimon, vereador do Partido dos Trabalhadores, votaremos contra o projeto de lei orçamentária 2021. Muito obrigado, senhor presidente. Mais alguém para encaminhar a votação? Não havendo quem queira encaminhar, a presidência considera aprovadas as emendas com parecer favorável e rejeitadas as emendas com parecer contrário. Em votação, o projeto assim emendado e subemendado. Como voto, senhores vereadores. Presidente, só uma dúvida, eu acho que eu estou... não vota cada um dos blocos, não? Era só se destacasse? Só se destacasse. Foram colocados 2 blocos, né? As aprovadas e as rejeitadas. É isso. Então tá ok. Vou encerrar a votação, hein? Todos votaram? Só um momento, presidente. Tem vereador votando aqui ainda. Aguardando a talentosa vereadora Rosa Fernandes consignar o seu voto. Senhor presidente, a minha votação é não. Vereador Babá. Aqui pelo painel. Votar não.
Encerrada a votação. Votaram no painel, sim, 33 senhores vereadores. Não, 8. Consignado o voto do vereador Babá, não, 9. Impedido, Ele regimento conseguiu votar no painel, Babá. do presidente. Consegui votar no painel, senhor presidente. Declaração de voto, César Maia. Está aprovado e segue a redação final. Para a declaração de voto, vereador César Maia. Presidente, companheiros vereadores, vereadoras, acho que a vereadora Rosa Fernandes, que encaminhou em nome do nosso bloco, ela expressou tudo aquilo que acho que consensualmente todos nós entendíamos e entendemos. E o problema é que votar contra era uma medida declaratória, porque a consequência de não aprovar o orçamento seria pior do que aprovar do jeito que está. O governo que entra, ele tem tudo para fazer suas correções, encaminhar as correções, nem precisa encaminhar um orçamento novo, porque grande parte disso é uma mera repetição corrigida do que se faz todos os anos. Mas afirmar, senhor presidente, que o voto favorável não quer dizer favorável ao orçamento, é favorável à normalidade, à continuidade dos trabalhos, como, aliás, a vereadora Rosa Fernandes expressou tão bem. Era apenas isso, senhor presidente. Muito obrigado. Para a declaração de voto, presidente. Declaração de voto, vereadora Rosa Fernandes. Primeiro, agradecer ao meu eterno prefeito, César Maia, sempre muito brilhante, entendendo exatamente quais são as angústias que nós estamos vivendo, e dizer que o encaminhamento foi em nome da comissão, que ela é necessária, independente do encaminhamento dos blocos. Muito obrigada. Mais alguém para encaminhar a votação? Eu digo para declaração. Encaminhar de novo, é isso? Eu encaminho de novo. Que é a declaração de voto, Átila Nunes. Vereador Átila Nunes. Presidente, bem, primeiro, boa tarde a todos os vereadores, todos que acompanham aqui o trabalho, funcionários da casa. Só seguindo também na mesma linha do nosso líder César Maia, assim como também a vereadora Rosa Fernandes já falou aqui, na realidade, a aprovação, né, desse orçamento, de forma alguma, é algum consentimento da forma como o atual prefeito conduziu esse trabalho, né, de encaminhamento do orçamento. Então, até pelo respeito, né, não só à vereadora Rosa Fernandes, mas também aos demais membros da Comissão de Orçamento e Finanças, e entendendo que nessa virada de ano, é uma virada, na realidade, também de administração, entendemos que é uma possibilidade a nova administração poder fazer as correções que entender que sejam importantes, mas certamente esse procedimento, ainda mais com alguns pontos apresentados pela atual prefeitura e pela atual administração, que inclusive levaria ao erro, né, o orçamento apresentado, né, o projeto do orçamento apresentado. Então, é dizer que foram 4 anos realmente de caos nas contas. O vereador Tarcísio Mota já lembrou aqui, inclusive, que até o presente momento a gente nem sabe qual é a realidade das contas de 2019, uma vez que foram adiados, né, os esclarecimentos ao Tribunal de Contas, que, por sua vez, não pôde apresentar ainda um parecer. Eu, pessoalmente, aguardo com muita ansiedade, porque o que nós vimos em 2019, por exemplo, antes ainda da pandemia, isso é importante ser ressaltado, é uma cidade completamente quebrada, né? Foi uma gestão muito negativa. E os números que nós temos até o presente momento é que ainda, na verdade, de 2019 para 2020, o rombo já era de 4 bilhões de reais, né? E no ano de 2020, com a justificativa da pandemia, foi um ano que tudo pôde, né? Então, eu pessoalmente quero ver muito essas contas apresentadas, qual vai ser o parecer do Tribunal de Contas de 2019, ano que não tinha pandemia e que as contas já estavam completamente desorganizadas.
Então, é só realmente aqui, como, né, o nosso líder César Maia já disse, de forma alguma foi um voto favorável à forma como a atual administração encaminhou, mas sim é muito mais um voto de confiança para que nessa virada de ano a cidade não fique parada e que possa ter, né, as condições para enfrentar tantos desafios que já foram apresentados. Muito obrigado. Mais alguém para declarar voto? Encaminhar para declarar voto, senhor presidente. Declaro voto, vereadora Tereza Berg. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, eu também tenho o mesmo entendimento. Na verdade, o orçamento é sempre uma peça fictícia, ele nunca corresponde à realidade. E desta vez, infelizmente, não pôde ser discutido adequadamente, mas, de qualquer forma, nós não podemos, em hipótese alguma, deixar a cidade sem orçamento. Daí a minha manifestação favorável à aprovação, por entender que é fundamental que esse orçamento seja aprovado e que o novo prefeito possa fazer as correções devidas e, enfim, a cidade, como eu já disse, não pode ficar sem orçamento. Daí o meu posicionamento favorável à aprovação. Obrigada, senhor presidente. Ainda não deu. Mais alguém para declarar voto? Não havendo mais quem queira declarar voto, a presidência, antes de encerrar a presente sessão, eu gostaria de prestar nossas homenagens e reconhecimento à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, brilhantemente presidida pela vereadora Rosa Fernandes, acompanhada sempre pelos competentes senhores vereadores Rafael Luiz Freitas e professor Célio Luparelli. Gratidão, em nome do colegiado, ao trabalho desempenhado por vossas excelências. Muito obrigada, presidente, em nome da comissão. Fica convocada sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão. Obrigado a todos os senhores vereadores, aos servidores da Câmara, terceirizados e a todos que nos acompanham nessa tarde. Obrigado a todos.